Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a essa terra de adoração. Você que nos visita, você que já está aqui há algum tempo, que Deus te abençoe. Quero compartilhar com vocês algumas coisas antes da palavra, mas você já pode abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu fazer algo já rápido. Nós vamos entregar o culto familiar. O culto familiar, para você que está aqui há pouco tempo, o que é o culto familiar? A igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela não se reunia como nós nos reunimos hoje. Ela não estava dentro de um salão, ela estava dentro de uma casa. E as reuniões da igreja, dentro das casas, elas aconteciam todos os dias. Fale para quem está do teu lado, todos os dias. Todos os dias eles tinham o partir do pão. Não era de domingo e de quinta-feira, era todos os dias. Você imagina eu ir na tua casa comer todos os dias, que coisa boa seria para mim, né? E para você também comer na casa de alguém todos os dias, seria uma delícia. Era assim que a igreja se desenvolveu e cresceu, em amor, em unidade. E eles, depois de tomarem as suas refeições, eles partiam o pão, adoravam a Deus e lembravam que o pão simbolizava a morte de Jesus Cristo e o sangue, o suco da vide, o vinho, representava o seu sangue derramado por nós. E assim a igreja cresceu. Com o passar do tempo e com essa correria nossa, a igreja tem mudado muito, irmãos, mas mudado muito mesmo. Eu sei que não é o seu caso, mas quando eu me converti com 21 anos de idade, a coisa mais comum era o crente ler a Bíblia. Crente que não lesse a Bíblia não era nem considerado crente. E nós vemos que com o tempo as coisas têm mudado muito. Muitas pessoas não lêem a Bíblia, não lêem a palavra de Deus. Como eu disse, eu tenho certeza que isso não chega até você, mas muitas pessoas às vezes ficam a semana inteira sem ler a Bíblia e por causa da correria não conseguem nem vir no culto da quinta-feira. Então nós já temos um ministério onde o pastor Marcelo e a presbítera Jussara, acho que uns 6, 7 anos ou mais, que nós temos feito os cultos familiares, que são pequenas palavras, durante 4 semanas, 5 semanas, dependendo do mês, esse mês são 4 semanas, onde você vai sentar com a sua família, você vai sentar com ela, e você vai gastar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, lendo, você não precisa inventar nada. Você vai abrir o texto da palavra de Deus que está aqui, ou se você não quiser nem abrir, já está escrito o versículo, e você vai ler do jeito que está aqui. E no final tem uma oração. Se você quiser repetir essa oração, você repete. Senão você faz a sua oração junto com a sua família, com os seus filhos, com os seus parentes. Isso é bênção. Foi assim que a igreja cresceu. Então, se você quiser levar para casa, o culto familiar é gratuito, é só você levantar a mão. Levanta a sua mão que a gente entrega para você. E você pode fazer o culto familiar. Você pode estudar a palavra de Deus pelo menos uma vez por semana, junto com as pessoas que você ama. Você pode fazer isso. Amém? Leve, que é uma grande bênção. Irmãos, nós estamos numa campanha de jejum, enquanto você está recebendo, eu vou falando, vocês viram passando aqui no nosso telão. Nós começamos uma campanha de jejum no dia 21 de novembro, e vamos até o dia 31 de dezembro desse mês. Serão 30 dias de oração e jejum, porque o nosso jejum ele está sendo feito de segunda a sexta. E de segunda-feira até as sextas-feiras nós nos separamos em jejum. Qual que é o motivo do jejum? A razão do nosso jejum é descobrirmos qual a vontade de Deus para a nossa vida para 2023. Então fala para o teu irmão assim, ó, 2023 vai ser um ano muito abençoado na sua vida. Amém? E por que vai ser um ano abençoado na nossa vida? Por que eu posso declarar isso? Porque se eu descobrir qual a vontade de Deus para a minha vida, nesse jejum, 2023 não tem como dar errado. Amém? Então nós estamos em jejum, de segunda a sextas, buscando a vontade de Deus para a nossa vida. E todos os dias, às 22h30, eu tenho uma live, você entra no canal da igreja, como todo youtuber faz, né? Eu não sou youtuber, mas eles fazem isso. Aciona o sininho ali para você saber que a gente está começando a live. E você entra e participa da oração. Entre com uma folha de caderno em branco ali, para você anotar os sentimentos que Deus pode dar para a sua vida.
E nós temos visto como Deus fala. Entenda, existe uma pessoa que tem interesse em te abençoar, e é Deus. Mais do que você mesmo, Ele quer te abençoar. E você precisa se apoderar disso, você precisa participar, porque Ele quer dirigir a sua vida. Então, nós começamos agora na segunda-feira, voltamos no nosso jejum, vamos até sexta-feira, e as orações, elas acontecem de segunda a sexta, menos nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras, nós não temos a nossa live de oração. Por quê? Porque estamos aqui na igreja, e nós oramos aqui na igreja, às 20 horas, durante o culto, antes da palavra, a gente ora, tá bom? Mas durante a semana das 22h30 nós temos a nossa live. Outra coisa muito gostosa que está acontecendo na nossa igreja, mais um nenenzinho chegou, né? O Jonathan, filho do Pedro e da Giovana. O Pedro é o filho do Dorival e da Marley, que ele fica aqui cuidando do estacionamento, ele cuida do acesso aqui, e graças a Deus nasceu o Jonathan essa semana, apressadinho, né? Nasceu prematuro, mas está bem, graças a Deus. E nós estamos orando para que em breve papai e mamãe já tenham ele em casa. Essa semana é uma semana de muitas coisas que vão acontecer na nossa igreja. Na terça-feira nós vamos ter aqui o brother Simeon, é um cantor gospel da época do pastor Marcelo, dos mais antigos, então da Jussara. E é uma delícia, irmãos, ele interage com as pessoas na adoração. Queria convidar você a vir, terça-feira, entrada 1 quilo de alimento, não paga nada, você traz 1 quilo de alimento não perecível para nós ajudarmos quem precisa. Então, terça-feira tem o brother Simeon. Na quarta-feira, o Colégio Ictus vai estar trazendo para cá o coral da Uniara, que vai estar trazendo uma cantata de Natal, não é uma cantata, músicas de Natal. Há um conjunto, né, de músicas de Natal, é isso? E todos estão convidados, não paga nada para entrar, não precisa trazer alimento nem nada. Na quarta-feira, venha que vai ser muito bonito, vai ser interessante você poder participar, vai ser bênção. E na quinta-feira nós continuamos com a nossa campanha para glorificarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se não faltou nada. Faltou. Nós estamos aí com a Alma Generosa. O projeto Alma Generosa é um projeto da nossa igreja para ajudarmos famílias da cidade que nós nem conhecemos. Agora conhecemos porque já estamos ajudando há quase 1 ano já que estamos dando alimento para essas pessoas. E não são evangélicos, não importa a religião, são pessoas acima de 65 anos, e nós temos dado cesta básica para essas pessoas. A palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará, e nós queremos amar essas vidas e falarmos do amor de Deus para elas. Então, se você tem participado da Alma Generosa, tem trazido alimentos para a igreja, para essa campanha, traga, porque essa semana nós temos que levar os alimentos. E o último aviso é que a igreja, por meio de algumas pessoas, estaremos abençoando 2 jovens para ir para o congresso. Não é nem um congresso, é um treinamento do IRIS. O IRIS é um ministério onde a Heidi Becker é líder. Ela é uma grande bênção, e nós estaremos enviando 2 jovens da rede de jovens que estão na rede, que fazem parte da rede, que estão ali abençoando a rede. Um deles é o ministro Léo, vai estar indo. Serão 23 dias lá no Rio de Janeiro, com tudo pago. Vai ficar lá no congresso, num treinamento de evangelismo. E temos ainda vaga para mais um jovem. Então, se você é jovem da rede e você tem mais de 18 anos, ou tem 18 anos, nós poderemos te enviar para lá. Você já não dá mais, Ed Carlos, porque você já está muito bem velho. Então vai ser uma grande bênção termos ali os nossos jovens ligados ao ministério, né, da Heidi Becker, junto com Dunamis, junto com Zion e outros ministérios que são bênçãos. E eu sei que o Léo vai voltar cheio de dinamite. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Já viu, né, o perigo ali? Tem tudo a ver, né? Mas é dinamite de Deus, né? Fique em pé, por favor. Nós vamos orar. Eu vou falar. A minha esposa lembrou de algo. Mas nós vamos orar pela palavra e eu quero compartilhar ainda uma outra coisa que eu estava esquecendo. Mas vamos orar. Pai, eu peço agora nesta noite que o Senhor
ministre o nosso coração para a palavra desta noite. Que o Senhor nos guarde, Senhor, e que o Senhor possa nos levar a uma intimidade maior com o Senhor e mais próxima do Senhor. Que o Senhor tome a nossa vida nas Tuas mãos e que o Senhor nos ensine qual a Tua vontade, Senhor, porque nós aprendemos a Tua oração, faça-se a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu, e nós queremos a Tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo de jejum, e abençoa-nos, ó Deus, nesse primeiro dia da semana, para que nossa semana seja totalmente alinhada com o Teu coração. Guarda-nos de toda obra maligna, Senhor, de todo poder das trevas que tente roubar, destruir, invadir nossas casas ou tocar na nossa vida. Protege-nos, ó Deus, de toda e qualquer ação de Satanás e mostra-nos a Tua vontade, Senhor, para que nós possamos prosperar na terra e, através da nossa vida, glorificar o Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Por favor, se assente. Eu estava esquecendo de algo e preciso compartilhar com vocês. Nós estamos chegando no final do ano. Natal nós passamos com a nossa família, amém? Temos 25 anos de igreja e nós já aprendemos uma coisa aqui. Natal a gente passa com e o Ano Novo na igreja. Dia 31 é aqui. Dia 31 não é lá fora bebendo, comendo. Dia 31 aqui. Aí a gente passa ajoelhados na presença de Deus, e quando chega a meia-noite a gente se ajoelha, adora a Deus, entregamos o ano para o Senhor, que passou, e recebemos o ano novo, e aí depois você vai para a casa de alguém comer. Então já olha para o lado, vê aí, faz, tudo bem, põe na sua casa, né? Já combina como vai ser, porque dia 31 é uma bênção para nós estarmos. Então dia 25 você fica com a tua família, dia 31 nós passamos juntos, ninguém pode ficar sozinho. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, mas geralmente são pessoas de 60 anos, 80 anos, que elas falam, eu quero ir para casa dormir. Só pessoa mais assim que faz isso, né? O restante quer estar junto. Espero que você já não tenha, que você não tenha 40 e com uma idade de 90, né? Que queira ir dormir no dia 31. Mas vai ser uma bênção. Estamos chegando no final do ano e eu queria compartilhar com vocês sobre a nossa campanha. Vocês lembram que nós começamos uma campanha? Vamos apagar algumas luzes, porque eu preciso mostrar algumas coisas. Hoje de manhã o bispo Alex mostrou, eu ia pedir para outro bispo fazer isso, mas acabou ficando comigo. Nós começamos uma campanha na nossa igreja para pagarmos aquelas 2 casas que estão aqui do lado, quando você entra no estacionamento, 2 casas que nós compramos. Essas 2 casas nós compramos em dezembro de 2020, mas nós começamos a campanha em fevereiro de 2022. Por que nós começamos a campanha em fevereiro de 2022? Porque nós começamos a pagar parcelas muito altas e tivemos uma pandemia pela frente, muitas dificuldades. Então nós resolvemos fazer uma campanha para podermos sanar os problemas das 2 casas. E nós então levantamos aqui pessoas que queriam participar, e muitos começaram a participar. Espero que todos estejam participando de alguma maneira, porque nós desfrutamos disso e nós participamos disso. Nós desfrutamos e nós participamos. Não existe nada aqui na Igreja Resgate, nada que esteja no nome de alguém. Tudo aqui faz parte da comunidade, tudo. Aliás, nós fazemos isso todas as vezes. Quando a gente termina de pagar uma propriedade, alguma coisa, nós colocamos aqui ou lá no balcão, lá em cima do quiosque, a escritura lavrada. Para quem quiser olhar, está lá, está no nome da Igreja Resgate. Ou seja, aqui é fácil a gente comprar, vender não vende, porque tudo aqui faz parte da igreja. Para vender tem que ter assembleia, tem que ter todo o movimento necessário. Então nós começamos essa campanha. Vamos ver um pouquinho sobre a nossa história de maneira muito rápida, para vocês entenderem? Vamos lá? Pode passar esse slide. Bom, essa aqui era a área antes da igreja, quando era a tenda. Hoje nós temos a igreja, onde está a tenda, e onde está essa outra casa aqui na frente, nós temos a igreja. Ali atrás é por onde você entra no estacionamento. Então vamos lá, vamos dar um clique aí, por favor. Primeira aquisição nossa foi essa parte. Essa aqui foi a primeira coisa que nós compramos quando nós estávamos ainda no aluguel.
Isso foi em 2000, pode clicar, 2022. Depois, clica mais uma vez, dá 2 cliques, em 2007 nós compramos essa casa. Dê mais 2 cliques, por favor, aí. Depois, em 2010, nós compramos esta área roxa, que era a área do restaurante. Essa parte de cima era chamada cachaçaria, era um restaurante chamado Cachaçaria, e nós adquirimos essa parte. Está vendo? Aí, a nossa entrada, nós temos uma entrada lá em cima, na rua, em Jorge. A igreja vai até ali. Pode dar mais 2 cliques. Em 2019, nós compramos essas 2 casas. Tudo isso são escrituras da igreja. Não tem absolutamente nada no nome de ninguém aqui. Compramos essas 2 casas em 2019, mais 2 cliques. Aí nós compramos em 2020 essas outras 2 casas da esquina. E agora nós compramos, mais 2 cliques, essas 2 casas que estão do outro lado da rua em 2020. São essas 2 casas do outro lado da rua que nós estamos pagando e que nós estamos terminando a nossa campanha. A nossa campanha termina no mês que vem, só que este mês, irmãos, as 2 parcelas da casa são muito altas, muito altas. Então, nós começamos em fevereiro a campanha para nós guardarmos, para chegarmos até o final do ano e pagarmos o que a gente tem que pagar, porque as parcelas são muito altas. Mas encerra agora em dezembro. E nós só vamos ter, como eu tenho certeza que a gente, a menos que aconteça um milagre, que a gente não vai conseguir pagar em dezembro, então janeiro é o último mês nosso de campanha para quitarmos tudo. Ok, pode passar, por favor. Então, nós começamos a nossa campanha em fevereiro, e o nosso alvo é até janeiro de 2023, e nós tínhamos um objetivo. Qual que era o nosso objetivo para esse tempo? Era arrecadar, dar uma entrada, R$99 mil, ou seja, nós iríamos, cada um de nós, dar um pouquinho, por mês, e nós chegaremos em dezembro, janeiro, teríamos esse valor que nós iríamos pagando da casa que iria ficar faltando. Muito bem, quanto é que nós arrecadamos? Fizemos o levantamento do ano inteiro, todos os recibos, ninguém pode dar uma oferta aqui na igreja sem pegar um recibo, ok? Então, todos os recibos, tudo aquilo que nós fizemos, nós tivemos então a seguinte arrecadação. Arrecadamos 55.842 para a glória do Senhor Jesus. Obrigado por todos vocês que trouxeram esse recurso para a casa do Senhor, amém? Fala para o teu irmão, você é uma bênção, amém? Fala para o teu irmão, você é uma bênção. Nós usamos, nós participamos, ok? Eu sei que, eu já ouvi uma vez, um pastor até falou sobre isso no passado, uma pessoa disse assim, eu não concordo com o dízimo. Não concordo com o dízimo, só que as cadeiras que a gente senta, alguém deu o dízimo. O som, a luz, tudo isso aqui é de dízimo. Se a pessoa não concorda com o dízimo, ela tem que achar uma igreja que não aceite dízimo, ou seja, não vai achar nenhum lugar na terra, porque todas as igrejas vivem disso, vivem dessas ofertas. Então, nós temos aqui a nossa arrecadação, ficou faltando, pode mudar? Ficou faltando, então, 34 mil. Esse é o nosso apuro para esse mês. Porque além da parcela que nós pagamos, nós ainda temos a parcela maior. E está nos faltando esse valor. Eu estou orando para que um de vocês recebam aí uns R$400 mil esse mês, e você possa trazer o seu dízimo de R$40 mil, a gente não precisa fazer mais nada. Não, eu oro por esses milagres. Eu falo para Deus, Senhor, isso aí é coisa, tem que ser algo que o Senhor traga para alguém. Porque a igreja não vende banana, a igreja não vende laranja, A gente faz algumas coisas que nos ajudam, mas nós não somos comerciantes. Aqui as coisas vêm por meio da bênção de Deus na nossa vida. Então eu oro sempre para que o Senhor traga um milagre na vida de alguém e a pessoa possa trazer o seu dízimo. Bom, nós temos 3 estratégias, irmãos, para esse mês, para podermos sanar o nosso problema. Primeira estratégia, nós vamos fazer um lanche sábado que vem, é o nosso último lanche para a campanha. Então, que você, por favor, participe. Nós não vamos colocar um número limite de lanche dessa vez, e você compra o seu lanche. Sábado que vem, venha comer, passe aqui no drive-thru, você entra no link da igreja, pede teu lanche, pede o lanche para o teu vizinho, pede o lanche para a tua família.
E nosso lanche, eu vou dar um exemplo. Geralmente, um lanche nosso, um X-salada, custa R$ 28. Eu estou chutando aqui, eu não sei os valores. Nós vamos ter um preço diferente dessa vez. Em vez de ser 28, nós vamos colocar 30. O outro que é 33, nós vamos colocar 35. Nós vamos subir um pouquinho. Porque se o pessoal do mundo faz isso, né, Lions Club, Rotary Club, maçonaria, eles fazem uma feijoada que custa R$ 20, vende o convite a 100. Porque todo mundo sabe que está comprando para ajudar. Nós estamos precisando disso. Só que eu não vou fazer um lanche de 20 para vender por 100. Nós estamos fazendo o lanche de 28 por 30 e o lanche de 33 por 35. Eu já estou avisando, por quê, irmãos? Porque sempre tem aquele sentimento maligno. Ah, o lanche do João lá, do carrinho de lanche é 20, eu estou pagando 25 na igreja. Nós estamos dentro de um projeto. Nós precisamos chegar nesses alvos. Então, nós vamos fazer o lanche, você come o lanche com a gente, e, em nome de Jesus, vai estar um pouquinho mais caro, aí, uns R$ 2, R$ 3 mais caro, para a gente poder ter uma arrecadação ainda mais importante. Segunda estratégia nossa, as ofertas extras. Nós chegamos a sermos, assim, estimulados, né, numa conversa, se nós não arrumaríamos aqui dentro da igreja 50 pessoas que pudessem dar R$ 500, por exemplo. Mas nós vimos que não seria bom fazer isso, porque alguém pode querer dar 1.000, outro pode querer dar 30, e por que nós vamos colocar um valor? Podemos deixar alguém chateado e outro... Então nós vamos ter as ofertas extras. Se você sentir no seu coração de entregar uma oferta para a campanha, você tem que deixar bem claro lá, quando você fizer o seu Pix, quando você fizer seu depósito, falar, isso aqui é para a campanha, para que a gente gere o recibo, e esse dinheiro vai de forma específica para o pagamento das casas. Gere milagre na sua vida. Irmãos, entenda que milagres vêm por meio de decisões. Gere milagre na sua vida. Milagre não acontece, a menos que você gere ele, você queira ele, e você provoque o coração de Deus para que ele veja em você a fé para receber. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que o busque com fé, para que ele então nos galardoe, para que ele nos abençoe. E a terceira estratégia nossa é fidelidade. Você que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, esse mês é um mês de realmente nós estarmos juntos, né, mês de janeiro e fevereiro, para nós terminarmos o pagamento das 2 casas em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Então não tem nada de extraordinário, só andando de maneira correta, no sentido de amor, de nós participarmos das coisas que é do Senhor. Nós vamos quitar essas 2 casas e pronto, acaba a questão de nós fazermos os lanches. Aí quando nós fizermos algum lanche, pode acender as luzes, por favor? Quando nós fizermos algum lanche, alguma coisa vai ser específico para missões, para Moçambique, para aquilo que for necessário, mas não será mais para pagamento desses imóveis. Nós só fizemos a campanha porque ela era necessária. Se não fosse, nós já estávamos pagando a casa desde 2020, dezembro de 2020, 2021 inteirinho pagamos sem falarmos nada com a igreja, era com os próprios recursos da igreja, não fizemos apelo nem nada, mas em 2022 foi necessário. Então, participe, tenha o seu nome registrado, né, com a gente, no sentido de que você está junto, isso é muito importante para que nós possamos nos alegrar juntos. Glória a Deus. Agora sim, já falei do lanche, obrigado, esposa. 2 Crônicas, capítulo 20, pode ficar sentado. 2 Crônicas, capítulo 20. Essas palavras que nós estamos caminhando são palavras para nós prepararmos o nosso coração para 2023. Então eu vou ler com você agora. Nós estamos lendo essa mesma passagem de 2 Crônicas, capítulo 20, desde a quinta-feira passada. Então, vamos ler aqui 3 versículos e depois outros versículos. Diz assim, 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão
em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Agora eu gostaria que você fosse para o versículo 14, por favor. Nós vamos do versículo 14 até o versículo 20. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, ele pôs-se Josafé em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Até aqui. Amém? Amém, igreja? Palavra do Senhor. Vamos caminhar um pouquinho no entendimento da vida de Josafá. Nós estamos na nossa campanha, como eu disse no início, e hoje a palavra que eu gostaria que você meditasse um pouquinho, se você que gosta de escrever o sermão, a palavra que está no nosso coração é: o que é que chega até você? Pergunta para o teu irmão: o que é que chega até você? Pergunta para o teu irmão: qual que é a informação que chega até você? Porque olha, nós vamos entrar em 2023 e nós vamos receber muita informação, amém? Daqui até o final do ano vai rolar muita informação. Será que o Lula sobe a rampa, não sobe a rampa? O dólar sobe, não sobe, cai, não cai. E aí, seu filho passou de ano ou não passou? Tem recuperação semana que vem, tem muita informação ainda para chegar. Seu faturamento fecha ou não fecha? Você vai ter dinheiro até o final do mês para pagar o seu 13º para os seus funcionários. Tem muita coisa que vai acontecer. Então nós estamos buscando qual é a palavra que Deus tem para nós, para 2023, para sermos abençoados. E como eu disse, é muito importante saber isso. Porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Fale comigo: boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus. Se eu descobrir essa vontade, eu vou ser abençoado. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Então eu preciso me dispor a descobrir essa vontade. Josafá era um homem que decidiu estar dentro da vontade de Deus. Você se lembra que nós já lemos, não vou passar muito rápido, no capítulo 19 ele estava junto com o rei Acabe. O rei Acabe era o rei do reino de Israel do norte e tinha o reino de Israel do sul. Josafá reinava no sul e Acabe no norte. E Josafá estava junto com Acabe. E ele quase morreu por estar junto com Acabe. Ele só não morreu porque o Senhor o salvou. E nós vimos então Josafá tomando algumas decisões na sua vida, porque o profeta falou para ele: você está andando com pessoas perversas, e porque você está andando com pessoas perversas, você quase morreu. E nós já aprendemos isso.
Josafá então tomou algumas decisões. Ele disse assim: eu não vou andar com o perverso. Ele tirou os ídolos da casa de Israel, de Judá, levantou juízes para que o povo se comprometesse e fosse um povo temente a Deus, levantou levitas para que não houvesse dificuldade entre os próprios irmãos, para que não houvesse divisão entre os irmãos, porque divisão impede o crescimento. Todo reino dividido não prospera, uma família dividida não prospera, filhos divididos não prosperam. Então, Josafá tomou decisões, ele arrumou tudo que ele tinha que arrumar. E quando começa o capítulo 20, nós também já vimos, o inimigo se levanta contra Josafá, porque é só você tomar decisões em direção a Deus, o diabo vai se levantar para te destruir. É só você falar, eu quero andar com Deus, o inimigo vai se levantar para acabar com você. Só que Josafá, ele já tinha organizado a vida dele, ele estava caminhando com Deus. E aí, é interessante porque começam a chegar informações, começa a chegar coisas para Josafá diante desta peleja que estava para acontecer. E eu preciso que você use o seu cérebro nessa noite para você ver o que Deus quer te mostrar. Eu quero que você me diga o seguinte, versículo 1 e versículo 2, quando chegam para Josafá e falam para Josafá, Josafá, existe um exército de pessoas que estão te cercando, estão prontos para te destruir. Eles vieram do mar e vieram da parte da terra, eles nos cercaram, eles vão nos matar. Pergunta, essa informação era verdadeira ou mentirosa? Era verdadeira. O povo estava ali, sim ou não? Era um grande exército? Era muito. Tanto que Josafá ficou com medo. Ele ficou com medo. Então eu quero que você comece a entender aqui. Uma coisa é a informação que nos chega, outra coisa é a verdade que está ali. Porque a informação que chegou a Josafá era, tem muita gente que veio contra você, tem gente dos moabitas, tem gente dos amonitas, e são muitos, e eles vão nos destruir. Essa é a informação que chegou. A informação verdadeira era que eles eram muitos, mas não era verdadeira a informação de que Josafá seria destruído. Porém, ele teve medo. Então, agora pense comigo. Por que ele teve medo? Vamos lá, pessoal, me ajude. Por que ele teve medo? Porque a informação que ele recebeu, ele filtrou da maneira como? Eu vou morrer. Foi esse o filtro dele, sim ou não? Foi esse o filtro dele. Então veja o que o diabo faz nas nossas vidas. Ele traz situações, por isso que Pedro diz, o apóstolo Pedro diz que Satanás é como um leão, O verdadeiro leão é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, Jesus não é leão. Ele se manifesta como leão no Apocalipse, porque no Apocalipse ele é cordeiro, ele se manifesta uma vez só como leão. Mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. Amém? Ele é o verdadeiro. Satanás, ele se manifesta como leão. Ele faz barulho para tirar você do seu posicionamento de segurança, para você cair nos laços dele. Então ele ruge para que você caia na cilada. Foi o que Satanás fez aqui. Ele rugiu e Josafá teve medo. Teve medo. E eu preciso que você então entenda que nós precisamos querer a verdade de Deus diante das situações e não o que nós estamos sentindo. Eu estou vendo um pano de fundo sobre a nossa nação que é verdadeiro. Nós estamos aí numa confusão enorme sobre o Brasil, em todos os sentidos, financeiro, político, né, constitucional, pessoas, relacionamentos, famílias. Nós estamos vendo uma confusão sobre o Brasil. Pessoas torcendo contra o Neymar, né? Brasileiro torcendo contra um contra o outro, eu não entendo isso. Um torcendo para que o outro seja destruído. Olha que confusão que nós vivemos. Né? Então, diante dessa confusão que nós estamos vendo, isso é o que eu estou vendo, isso é uma verdade. Agora, o que é que Deus tem diante de tudo isso para mim?
Não pense você que você vai chegar em 2023 só ouvindo coisa boa. Não pense você que o mundo vai preparar notícias boas para 2023. Mas a questão é, o que é que Deus tem para mim em 2023? O que é que Deus quer falar comigo em 2023? O que Ele tem preparado para mim em 2023? Porque não importa o que vai acontecer no mundo. Se Deus tem uma revelação para mim, isso já é o que eu preciso para poder viver bem. Amém, igreja? Então, o que eu preciso é buscar a verdade de Deus. Fale comigo, a verdade de Deus. Sabe, cada dificuldade, cada situação que eu tenho na minha vida, ela é verdadeira. Por exemplo, minha mãe está doente. Eu tenho uma situação que é verdadeira. Minha mãe está doente. Mas qual a verdade de Deus para essa situação na minha vida? Você pode estar vivendo um momento de desemprego ou um momento de instabilidade emocional por causa de diante de tudo que está acontecendo. Ou talvez você tenha uma enfermidade. Tá, essa é uma verdade. Você está com enfermidade. Mas qual a vontade de Deus? O que é que Deus tem preparado para você diante desta situação? Porque se você não buscar isso, você vai ficar debaixo da opressão do inimigo. Você vai ficar debaixo do medo do inimigo. Então fale comigo, eu preciso da verdade de Deus na minha vida. E como é que eu vou ter essa verdade? Diante dessas informações que chegam, eu preciso da verdade de Deus na minha vida. Fala para o teu irmão, você está procurando a verdade de Deus na sua vida? Lembra, eu já falei essa frase aqui muitas vezes e eu gosto dela e eu vou continuar repetindo. Paulo fala em Tessalonicenses que tem coisas que ele repetia para a segurança dos crentes. Então eu repito algumas coisas para a sua segurança. Não tem problema nenhum você não saber a verdade. A questão é o quanto você quer saber a verdade. Ok? Você não saber muitas coisas não tem problema, eu não sei. A questão é o quanto você quer saber. Este é o problema. Eu preciso saber a vontade de Deus para a minha vida diante de muitas informações que vêm sobre o meu coração. Eu não posso me mover segundo como todo mundo se move. Eu preciso saber o que Deus tem para mim. Então, como é que eu vou descobrir isso? Primeira coisa que Josué fez, ele foi buscar o Senhor, ele se separou em jejum e oração. Ele foi buscar a Deus em jejum e oração. Existem formas de buscar a Deus por meio da sua palavra. Existem formas de buscar a Deus nos cultos. Existem formas de buscar a Deus na sua casa, sentado em oração. Mas esta é uma necessidade de cada um de nós, buscarmos a Deus. Eu preciso buscar a Deus, porque se eu não buscar a Deus, eu não vou saber a verdade. Lembra de um versículo que foi muito falado na nossa nação, João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Tá, alguém me ajude, qual que é o tempo do verbo conhecereis? É presente ou é passado? Nenhum dos dois, né, gente? É futuro. Então eu vou conhecer a verdade, e a verdade vai me libertar. Eu preciso de Deus para conhecer a verdade. Eu sei que ali em João 8,32 está falando de Jesus. Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Não existe verdade fora de Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, porque Ele é o Pai, a não ser por mim. João 14,6. Então, eu preciso saber a verdade. E eu vou saber a verdade se eu buscar Deus. O que Josafá fez? Ele se separou em jejum. Está acontecendo tal coisa na minha vida. O que ele fez? Ele se separou em... Tá, agora responda, seja muito sincero, porque você é um cristão e você vem à igreja para você crescer. Você vem à igreja porque você ama a Deus. Então não perca tempo. Se for para perder tempo, não venha à igreja. Você não veio aqui para perder tempo, você veio aqui para crescer, para ser um homem e uma mulher de Deus.
Então seja sincero, quando você está passando por esses momentos difíceis, você busca Deus? Você se inclina diante dEle? Você gasta tempo de oração? Você separa jejuns para saber qual é a sua vontade? Ou você começa a se desesperar e começa a descontar em quem está do seu lado? Ou você começa a procurar culpado? O culpado é você, não, o culpado é tua mãe. Culpado é porque nós casamos. Culpado é o teu filho, porque quando começa a falar o teu filho, que já não é mais o teu, é porque a coisa ficou ruim, né? Já viu isso? O teu filho, né, o nosso filho, aí a coisa ficou ruim. Eu preciso buscar a vontade de Deus quando eu ouço essas vozes, e que na maioria das vezes é verdade. Olha, o inimigo está aí afrontando você, o inimigo te circulou aí, está cirandando a tua vida, vai te destruir. É verdade, ele está ali. Mas o que é que Deus vai fazer? Eu preciso saber. Eu preciso saber. Para que eu possa caminhar de forma segura. Olha o que diz no versículo 3. Então Josafá teve medo. E diante do medo, o que ele fez? Ele procurou o agiota. Não, ele foi procurar um advogado para se separar. Não, ele foi para o bar para beber, para afogar as mágoas. Não, ele também foi conversar com pessoas do mundo para saber como que ele resolveria o seu problema. Não, o que ele fez? Ele se separou em jejum. Não só ele, mas todo o povo que estava junto com ele. Jejum é uma forma intensa para nós descobrirmos o que Deus tem para nós. Sabe, a palavra de Deus nos ensina que ela é lâmpada para os nossos pés. Jejum, leitura da palavra, oração, são meios para nós descobrirmos a vontade dEle diante dessas muitas vozes que estão falando conosco, que estão nos ameaçando, que estão tentando nos tirar da nossa condição de segurança. O leão aí fora, o falso leão, está rugindo. E nós não temos que ouvir o bramido dele, nós temos que entender que o nosso Deus está acima disso. E eu tenho que ter essa segurança. Senão eu vou entrar em 2023 já com medo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o mercado fica tão instável quando alguma declaração, de qualquer parte, há uma declaração errada no mercado, o mercado afunda ou ele sobe? Por quê? Porque o mercado tem medo. A segurança do mercado é o dinheiro, é mamon. A nossa segurança não está no mercado, a nossa segurança não está em mamon, a nossa segurança está em Deus. Então eu preciso buscar Deus. Por isso que nós estamos num jejum. Jejum não é para momentos da nossa vida, jejum tem que ser a nossa forma de vida. Leitura da Bíblia não tem que ser somente quando as coisas estão difíceis. Tem gente que só lê a Bíblia quando a coisa está difícil. Aí ela vai e fala assim, ai Deus, ela não mexe nunca na Bíblia, ela olha e fala assim, ai meu Deus, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí ela abre a Bíblia lá, aí cai em João 13, versículo 27. Aí está escrito lá, o que pretendes fazer, vai e fazes depressa. Ela estava pensando em se matar. Eu acho que eu vou me matar. Nunca mexe na Bíblia, abre lá. João 13, 27. O que tem de fazer, vai e faz depressa. Aí ela fala, ai meu Deus, essa palavra não é para mim não. Aí ela vai de novo, abre de novo. Aí ela abre em Mateus 27, 5. E Judas foi enforcar-se. A Bíblia não é para fazer isso. A Bíblia é para você ler, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Abra, por favor, a palavra de Deus no Salmo 19, por favor, abra lá. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Achou? Acompanhe na sua Bíblia para você marcar esses versículos. Olha o que diz o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor, ela é, e não só é perfeita, mas ela também restaura. Você quer ter uma alma restaurada?
Leia a Bíblia. Se você ficar só lendo no Facebook, Instagram, você não vai ter sua alma restaurada. Continua, o testemunho do Senhor abriu o mar vermelho, derrubou Jericó, secou o Jordão, fez de Rabi uma prostituta, uma descendente de Jesus, salvou Zaqueu, abriu os olhos do céu. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos... Você quer sabedoria? Versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você está triste? Leia mais a Bíblia. O mandamento do Senhor é puro e ilumina. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Não importa se o STF não é, não importa, o nosso Deus tem um juízo justo. Isso me traz paz. Versículo 10, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar, guardar isso traz grande recompensa. Então eu preciso buscar Deus diante destas vozes, desses que estão falando comigo, porque o que eles estão falando não é mentira, está acontecendo, estamos numa desordem, estamos aí numa grande confusão na nossa nação, tua família tem dificuldades, é verdade, tua família tem problemas, você está com problemas, o mercado está com problemas, nós temos dificuldades em muitas áreas, é verdade, mas o que é que Deus tem para mim? Eu preciso buscá-lo. Amém, igreja? Amém, meu irmão? O Enem foi difícil, jovem. O que é que Deus tem para você? Entrar na faculdade não está fácil. É uma verdade. Mas o que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para você? Mas tem uma segunda coisa que é interessante. Eu preciso descobrir a verdade de Deus para a minha vida. Fala para o teu irmão, nós precisamos descobrir a verdade de Deus para a nossa vida. Mas tem uma segunda coisa para descobrir a verdade de Deus. Essa, eu quero abrir meu coração com você, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas o Senhor ministra isso ao meu coração. Olha o que diz o capítulo 20, versículo 14. Volte lá, capítulo 20, versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Gesiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse, ou seja, um profeta está falando. Quem que está falando? Um profeta. Um profeta. Uma das formas de Deus direcionar a nossa vida é por meio de palavras do ministério profético. Deixa eu te ensinar uma coisa com muito amor. Eu não estou aqui para julgar profeta. Para mim, Deus que julgue os profetas. Eu julgo os profetas que vão colocar a mão sobre a minha cabeça, porque eu não quero que qualquer um coloque a mão sobre a minha cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa. Vamos imaginar que todos os profetas sejam de Deus, tá bom? Vamos pensar assim? Vamos? Vamos pensar assim? Todos os profetas de Deus? Vamos? Então vamos lá. Você sabia que os profetas que profetizaram a morte de Acabe eram profetas verdadeiros? E que porque Josafá estava naquele lugar, ele quase morreu? Então deixa eu te ensinar uma coisa. Deus levantou profetas sobre a terra toda. Só que existem profecias que são lançadas lá na igreja, Assembleia de Deus, que não servem para nós. E tem outras que são lançadas lá na presbiteriana, que não servem para nós. E as que são lançadas aqui não servem para eles.
Deixa eu te ensinar uma coisa. Existem profetas que são profetas a nível mundial, que eu amo, respeito e que sigo. Só tem 2 que eu sigo. Só 2. Rony Chaves e a Joyce Meyer. Só os 2 que eu sigo. São profetas mundiais. Mas existem os profetas locais, das igrejas. Então eu quero que você entenda uma coisa. Deus, quando foi disciplinar Israel, preste bem atenção nisso. Quando Deus foi disciplinar Israel, Ele levantou profetas para o reino do norte, e Deus levantou profetas para o reino do sul. Se alguém do sul saísse lá para o norte, para escutar a profecia do norte, aquela profecia não servia para ele. Porque aquela profecia era para o norte, e não para ele que era do sul. Uma coisa é eu me deparar com um profeta, eu vou numa reunião de profetas, e ali um profeta libera uma palavra sobre a minha vida. Isso é uma coisa. Ele está entregando uma palavra para mim, amém. A outra coisa é eu acompanhar profecias que não são para mim. Deixa eu aumentar o teu entendimento, porque talvez você seja muito novinho, ou seja enganado por pessoas. Quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, ele falou sobre o arrebatamento da igreja. Se ele tivesse mandado essa carta dos Tessalonicenses para a igreja de Corinto, eles iam ficar todos perdidos lá. Porque eles não saberiam o que estava sendo falado ali. Porque Paulo já tinha conversado com eles sobre a questão do arrebatamento. O que eu quero te ensinar? Eu quero te ensinar que o mover profético sobre a igreja é muito importante para a tua vida. Que a profecia que Deus nos dá como igreja, ela é mais importante para a tua vida do que aquela que você fica recebendo por meio de canais de televisão, e seja lá pelo que for. Porque uma coisa é uma profecia generalizada, que não tem nem a ver com a tua vida, e você fica pegando palavras para a tua vida. Eu quero que alguém me diga, eu quero que alguém me traga um nome, não precisa ser 2 não, hein? Um nome de uma pessoa dentro de uma igreja que se alimenta de profecias de fora, e que essa pessoa é abençoada, ela é próspera, e ela é uma bênção dentro da igreja dela. Me traga um nome. O que eu quero ensinar para você? Eu quero ensinar que Josafá precisava de uma direção para a vida dele. E aonde é que ele foi buscar a palavra? No meio da sua comunidade. Não estou dizendo aqui que você não deva receber uma palavra profética de profeta. Nós gostamos de profeta, nós trazemos profetas aqui. Mas o que eu quero dizer é que quando tem um ministério profético aqui da igreja, você precisa entender que Deus pode entregar uma palavra para você aqui. E essa palavra pode mudar a tua vida. Porque eu quero que você procure estudar aqui em Crônicas, quem era esse filho de Zacarias. Deixa eu falar uma coisa para você, porque eu já estudei. Não era ninguém. Ninguém que você olha e fala assim, nossa, esse daqui, esse filho de Zacarias, vai se tornar um grande sacerdote, um grande profeta no reino. Não, ele era uma pessoa simples. Deus o encheu com o Espírito Santo e ele trouxe uma revelação. Você precisa entender que o ministério profético da igreja, ali, aqueles jovens, aqueles homens, aquelas mulheres, de repente pode ser cheio do Espírito Santo e pode entregar uma palavra para você que mude totalmente a tua vida. Eu preciso entender que o ministério profético ele é extremamente importante. Dentro da igreja, inclusive. Dentro da igreja. Eu quero fazer um curso de profetas. Glória a Deus, faça. Eu quero aprender sobre o ministério profético, eu quero fazer um curso sobre o ministério profético. Glória a Deus, faça, é bênção. Mas nunca substitua a profecia que Deus traz para nós por outras profecias, porque as de fora não servem para você. As profecias que Deus tem para outros lugares não servem para nós. Pense bem.
se um profeta trouxesse toda a vontade de Deus para nós, para que Deus levantaria vários profetas? Ele só levantaria um, esse iria na televisão uma vez por semana e falaria: pessoal, a vontade para todos vocês nessa semana é essa, pronto, acabou, não precisaríamos mais de profetas. Mas por que Deus levanta profetas locais? Porque Deus vai trazer a palavra dentro da sua comunidade. Você precisa entender que Deus pode usar você como um profeta. Nós já temos aprendido isso. E você tem que estar aberto aos moveres proféticos dentro da comunidade. Eu gosto de escutar profetas. Não tem problema, não tem problema. Mas você não pode anular aquilo que Deus tem falado dentro da tua comunidade para a tua vida. Porque o que está fora você pode gostar, mas não te serve. E se te servir, não vai ter proveito nenhum dentro de nenhuma igreja. Eu duvido uma igreja na face da terra que receba alguém e fale assim: o que você está recebendo lá, você pode trazer para cá e fazer o que você quer aqui. Duvido. Porque cada igreja tem o seu mover. Contar uma experiência para vocês. Quando nós abrimos o Ministério Resgate, uma das coisas que eu fiz, depois de 2 anos que nós tínhamos saído de uma igreja, eu fiquei 7 anos de anos sabáticos. O que foram 7 anos? 7 anos que eu não trouxe uma pessoa para pregar na igreja, 7 anos que eu não ouvia um pastor, que eu não ouvia um amigo, 7 anos que só nós pregando, só os nossos pastores, só nós pregando, só nós buscando, só nós aqui, e nós, e nós, e nós. E nós fomos criando a nossa identidade com os valores que Deus foi nos dando. Nós não somos uma colcha de retalho. Tem crente que é uma coxa de retalho. Ele tem um monte de coisa na cabeça que não sabe nem de onde vem mais. Nós não somos uma coxa de retalho, por isso que nós temos um posicionamento muito fácil aqui, muito simples. Nós somos assim, todo mundo sabe como nós somos. Porque nós não ficamos ouvindo de todo lado. Nós ficamos 7 anos ou mais, estou falando 7 para não errar, onde nós não trouxemos uma pessoa para pregar na igreja. Não ouvimos. Por quê? Porque nós precisávamos de um mover profético na nossa vida. Você precisa de um mover profético na tua vida para tomar decisões. E esse mover está dentro da igreja. Você precisa se abrir para isso. Porque senão, sabe o que acontece? Você começa a ser enganado pelo diabo, de acreditar que Deus só vai falar com você se você for lá no Rio de Janeiro, no congresso da FIRE. Lá Deus vai falar com você. Senão daqui a pouco o diabo está te enganando, e você só vai ouvir Deus se você for por meio do Descende. Se você estiver no Descende, Deus vai falar com você. Na igreja Deus não fala com você, você está sendo enganado. Veja como Deus se moveu na história da igreja. Vejam as cartas de Paulo. Se aquilo que Paulo escrevia para uma igreja, se servia para outra. Não servia. Passou a ser ensino. Mas as coisas que Deus tratava, quando Paulo falou lá em Efésios, olha, eu rogo a Sintique e Evódia, que elas concordem entre elas, ou seja, as duas estavam brigando. As outras igrejas nem sabiam quem eram as duas mulheres. Porque eram palavras específicas. Existem palavras específicas para você dentro do ministério, e você tem que buscar essas palavras. Você tem que se abrir para essas palavras. Você tem que entender que quando os pastores estão aqui na frente orando, e eles podem estar orando por você, e você tem que estar com o ouvido aberto pela oração que ele está fazendo, porque a oração que ele está fazendo, de repente, vai trazer uma revelação para a tua vida que você precisa. Amém, igreja? Mas tem uma terceira coisa para poder ouvir a voz de Deus, a verdade de Deus no meio de todas essas vozes. Quando Josafá recebeu isso, o versículo 24 do capítulo 20, versículo 24, diz que Josafá recebeu, ele chama o povo, anteriormente, né? Ele chama o povo, ele se ajoelha, eles se prostram, tudo isso no versículo 18, eles adoram a Deus, ele teve fé, ele falou assim, isso que Deus falou vai acontecer na minha vida. E ele se prostra,
coloca o rosto em terra, ele adora a Deus, todos que estão à sua volta também se prostram, adoram a Deus, e quando ele chega no versículo 24, diz assim: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Ou seja, a palavra que Deus havia entregue se cumpriu. Alguém pode falar glória a Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus pode entregar uma palavra para você que seja totalmente contrária àquilo que você está enxergando. Eu vejo um exército de inimigos, e agora vem um jovem que eu nunca vi na minha vida, lá do ministério profético, não sei nem quem ele é, não é nem diácono, não é nada, e ele me entrega uma palavra. E aí aquela palavra que parece ser absurda, porque era uma palavra absurda. Qual foi a palavra? Deus fala assim: Josafá, você não vai colocar a mão na arma. Eu vou acabar com todos eles sem você fazer nada. Como assim? Como pode isso? Como é que vai morrer toda essa multidão sem ninguém colocar a mão numa arma? Como assim, Deus? É uma palavra absurda. Só que Josafá, quando ele recebeu essa palavra, ele se prostrou, ele falou: é assim que vai acontecer. Em vez dele olhar e falar assim, isso é impossível, ele se prostrou e ele disse: é assim que vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você recebe uma palavra profética na sua vida, ou até mesmo de púlpito, como eu estou entregando para você, 2023 vai ser um ano abençoado na sua vida. Como é que você recebe essa palavra? É assim que vai acontecer? Ou você recebe como: ai, apóstolo, você não sabe o tamanho da minha dívida. Você não sabe o tamanho do meu problema. Você não sabe a luta que eu tenho dentro da minha casa. Ou você recebe de maneira que você se prostre diante de Deus e você fale: é assim que vai acontecer. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu escuto uma palavra que o Senhor está me entregando, eu escuto essa palavra, eu tenho que receber essa palavra no meu coração e saber que o Senhor vai fazer essa palavra prosperar. Porque não há o que Deus diga que Ele vai fazer que Ele não faça. E não há poder das trevas que possa impedir o nosso Deus de se manifestar. Esses dias algumas pessoas simples têm me entregado algumas palavras. E eu recebo, algumas eu anoto e fico esperando. Como é que você recebe as palavras que Deus tem te entregado? Como é que você recebe as verdades da própria palavra de Deus que estão aqui para nós? Josafá se prostrou. Escute, era impossível acontecer o que Deus disse que iria acontecer. Porque não foi Deus que, olha para mim, não quero te assustar, não foi Deus que estava no céu e fez assim: Josafá. Aí ele olhou para o céu: eu, o Todo-Poderoso, te digo que vou matar todos eles. Não foi assim. Se fosse assim, seria fácil, não seria? Sim ou não? Ia ser fácil Josafá falar: eu escutei Deus. Não, foi um jovem, filho lá do sacerdote. Porque se ainda fosse o Zacarias, ia falar: não, foi o profeta, o Zacarias. Ele era filho do filho. E chega e fala: olha, eu vou te entregar uma palavra. O Senhor, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Eu vou te entregar uma palavra. Você não vai colocar a mão na arma, eles vão morrer todos. O que Josafá fez? Isso é impossível. Isso não vai dar certo. Não, você não sabe quantos são. Você sabe quantas parcelas eu tenho que pagar ainda?
Sabe, isso é impossível, isso é impossível, isso é impossível. Agora, uma das coisas que eu vejo como Deus age, né? Porque é interessante, isso acontece entre nós, né? Não seria mais fácil Deus levantar aqui, mandar alguém que ganhasse aí uns 400 mil reais, trouxesse 40 hoje e a gente acabava tudo? Não seria fácil fazer assim? Mas Deus não faz assim. Ele deixa o povo se mover. Porque ele não chegou e falou assim, ó pessoal, fiquem nas suas casas que eu vou matar todo mundo, você pode ficar em casa dormindo, que quando você acordar amanhã de manhã está tudo resolvido. Deus não fez assim. Eles se prostraram, eles adoraram, eles cantaram, eles tiveram que ir até o lugar que Deus mandou eles irem. Imagine eles indo até lá. Como é que foi cada um? Vamos chegar lá, vai estar todo mundo morto. Ou tinha gente subindo e pensando, e agora? E se não tiver, e o que vai acontecer? Qual era a expectativa de cada um? Porque nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que quando eles chegaram lá, estavam todos mortos. Mas entenda que quando eles estavam subindo para lá, eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam que as pessoas estavam mortas. Então Deus não facilita no sentido de nos entregar as coisas de bandeja. Mas Ele quer que a gente ande pela fé, na certeza de que aquilo que Ele falou, Ele vai fazer na nossa vida. Então feche a sua Bíblia e deixa eu te dizer uma coisa. Busque a Deus. Ouça os profetas que Deus tem levantado dentro da sua igreja. Deus tem entregue palavras específicas para cada um de nós dentro do nosso ministério. E você precisa entender que Deus quer usar estas pessoas para trazer os recados dos céus para a tua vida. Quando ouvir a palavra, receba ela no teu coração. Receba como uma verdade, receba como algo que Deus vai fazer. Se prostre não para chorar e lamentar, se prostre para agradecer, porque vai acontecer. Tenha fé. Tenha fé. Não se deixe levar pela verdade que você está enxergando. Se deixe levar pela verdade que Deus estabelece na sua vida. Porque a verdade de Deus na sua vida é muito maior do que aquela que o diabo está te mostrando. Feche seus olhos, por favor. Uma das coisas que entristece muito o nosso coração é vermos pessoas sendo enganadas. O engano é terrível, né? Porque o engano é aquela situação, né? Você pega uma nota de 100 reais que é falsa, você não consegue ver que é falsa. Só um especialista consegue ver que é falsa. E muitas vezes nem um especialista, ele precisa de uma canetinha para ver se é falsa. Uma máquina para ver se é falsa. Não se deixe ser enganado. Deus, o Senhor Deus, o teu Pai, Ele quer revelar para você direções para a tua vida. E cada vez que você se vê numa situação difícil, não se deixe levar pelo que você está vendo, por aquilo que você está ouvindo. Procure Deus. Procure um pastor para orar por você. Comece a jejuar. Ore mais. Se feche no seu quarto. Fale mais com Deus do que com os homens. Procure Deus. Faça como Josafá fez. Segunda coisa. Se abra para aquilo que o mover profético pode trazer sobre a sua vida. Ouça as palavras que o Espírito de Deus fala dentro da igreja. As profecias que eram do reino do norte não serviam para o reino do sul. Deus levantou 3 profetas para falar com o reino do norte. E levantou 8 ou 9 profetas para falar com o reino do sul.
Se alguém te entrega uma profecia individual, glória a Deus. Se for uma profecia global, como nós temos uma profecia aqui, ó, uma palavra entregue para todos nós. 2023 vai ser um ano maravilhoso para a tua vida. Se tem alguém aqui que é de outra igreja, está aqui, não adianta ele querer pegar essa palavra é para nós. Porque, como eu já disse, se um profeta só falasse para o mundo inteiro, era só um, não precisaria de dois. Receba pela fé. Não duvide. Porque aquele que duvida, diz em Tiago capítulo 1, é semelhante à onda do mar, agitada pelos ventos, toda hora está mudando de direção, de decisão. Não suponha este homem, diz a palavra de Deus, que receberá alguma coisa de Deus. Se segure no Senhor. O Senhor é o nosso porto seguro. Pai, eu quero nesta noite pedir nesse momento que o Senhor mova o nosso coração, em nome de Jesus, para a Tua vontade. Porque eu sei que o Senhor é um Deus que fala. Como o Senhor disse em Hebreus, capítulo 1, tendo o Senhor outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje tem falado aos nossos pais, pelos profetas. Fala, Senhor, fala por meio do Teu Filho Jesus, tem nos falado pelo Filho, o Filho. E que o Filho fale, ó Deus, por meio dos ministérios, dos homens e mulheres que o Senhor tem levantado para dirigir as nossas vidas. Pai, como nós temos orado todas as noites, Senhor, já somos adultos, não queremos mais ser dirigidos, ó Deus, pela nossa alma, estamos cansados de sermos dirigidos por nós mesmos, queremos a Tua vontade na nossa vida. Quero pedir por esses casais que estão aqui, Senhor, por esses homens que nunca chegaram a lugar nenhum, por essas mulheres que nunca chegaram a lugar nenhum, por esses jovens que nunca chegaram a lugar nenhum. Senhor, eu peço que o Senhor dê a revelação que eles precisam, porque, Senhor, é o desejo do meu coração, é o desejo do Teu coração, que eles sejam abençoados, Senhor. Que eles sejam abençoados. Para que quando eles tiverem filhos, os filhos de seus filhos sejam abençoados. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor enche esse lugar agora com a Tua unção. E que o Senhor nos liberte de toda e qualquer mentira do diabo. E de todo e qualquer convencimento de Satanás. Porque, Senhor, as vozes vêm de dentro, do meio do povo. Foi o povo que falou para Josafá, você está cercado. Mas foi o profeta que disse para Josafá, não vai te acontecer nada. Senhor, faz-nos ouvir a Tua voz aqui dentro, Senhor. A voz que vem por meio da revelação do Teu Espírito. E não de homens ou mulheres. Mas de homens e mulheres que sejam dirigidos pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, para sermos bem-sucedidos em tudo que colocarmos a mão. Se você puder, por favor, fique em pé. Queria chamar aqui para frente os nossos líderes para vir aqui para frente. Nós vamos orar. Ministério profético, venha para frente. Nós vamos orar. E vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. E se o Senhor tiver algo para nos ensinar, nós vamos deixar Ele ensinar. Amém? Então, nós vamos orar agora. E eu queria que no meio dessa oração, se você precisar que alguém ore por você aqui na frente, você vai vir aqui para frente. Só que você precisa vir para frente nessa condição.
com seus ouvidos abertos. Jesus falou várias vezes isso. Ele disse assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, tem muita gente que tem ouvidos, que está ouvindo, mas não ouve, não está disposto a ouvir. E nesta noite eu queria que você recebesse algo de Deus para a tua vida. Então, se você precisa que alguém ore por você, que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça, eu queria que você viesse para frente, que nós vamos orar e vamos te abençoar. Pai, eu peço por esse momento, que o Teu Espírito Santo encha-nos agora, venha nos encher com uma revelação, para que nós possamos entregar as palavras que o Senhor quer, para que gere vida, para que gere direções, para que, Senhor, nós tenhamos realmente paz sobre essa terra. E dentro do ministério, Senhor, dentro da nossa igreja, nós possamos saber o que o Senhor quer fazer com as nossas vidas aqui dentro, Senhor, dentro do nosso ministério. Traz agora, Senhor, a Tua unção sobre eles. Traz agora, Senhor, a palavra que nós precisamos ter. Traz agora, Senhor, eu te imploro, a revelação e a palavra específica para cada coração. E que os ouvidos se abram para o novo, se abra para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria que os músicos viessem aqui para cima. Vamos adorar o Senhor, vamos encher esse lugar de adoração, porque é no meio da adoração que o Espírito Santo se move. Deixa o Espírito Santo se mover sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor tem palavras para cada um aqui, Senhor. E eu peço que o Senhor traga essas palavras no coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui ministrando, para que nós possamos entregar aquilo que está no Teu coração. Faz a Tua obra, Senhor, em nós. Faz a Tua obra em nós, Senhor. Igreja, vamos adorar o Senhor, amém? Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle.
estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Glória a Deus, igreja. Coloque a mão sobre o seu coração. Se você estiver perto da tua esposa, com a outra mão segure na mão da tua esposa, dos teus filhos. Sabe, irmãos, enquanto nós estávamos orando aqui, eu quero entregar uma palavra aqui. Tem pessoas aqui entre nós que foram, não é que estão sendo, foram curadas nessa noite. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre esse lugar. A igreja pertence a Ele, não pertence a mim, a ninguém aqui, é a Ele. E o Senhor Deus está agindo nesse lugar, sobre as nossas vidas, sobre o teu corpo. E eu vi, num determinado momento, só vi só uma vez, e somente desse lado, eu vi uma chama de fogo se levantando desse lado. Só isso que eu vi. Se eu falar mais... Mas o Senhor me deu a certeza de que havia uma manifestação angelical aqui dentro. O Senhor Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então há muitas palavras que foram lançadas aqui nesta noite, do púlpito que você recebeu, e palavras que as pessoas entregaram aqui, palavras que o Espírito Santo entregou para você individualmente. Há um mover do Espírito aqui entre nós. Amado Deus, nós estamos felizes de estarmos na Tua presença. É tão bom estar na Tua presença, Senhor. É tão bom saber que o Senhor cuida de nós. E é tão bom ter a segurança, a certeza de que o diabo não vai tocar na nossa vida. De que ele é um derrotado. E que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe os Teus filhos, para que aquilo que eles têm recebido do Senhor possa prosperar nas suas vidas, dentro dos seus casamentos, nos seus negócios, nos seus trabalhos, que o Senhor possa abençoá-los, me abençoar, de forma que os nossos ouvidos escutem, ó Deus, as direções que o Senhor tem para nós. Porque nós sabemos que 2023 vai ser um ano abençoado, se o Senhor nos dirigir. Dirige a nossa vida, Senhor. Você pode falar isso para o Pai nessa noite? Você pode falar para o Pai: Pai, dirige a minha vida. Fale isso para o Pai: Pai, me traz a Tua vontade, eu quero a Tua vontade. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela porção que o Senhor nos entrega aqui nesta noite. E continua a nos abençoar durante a semana no nosso jejum, porque sabemos que o Senhor falará conosco. Guarda, Senhor, aqueles que têm fragilidade na sua saúde para fazer o jejum. Faz milagres nesses dias na vida dos Teus filhos. Ensina-nos a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, por estar entre nós. E que os milagres possam acontecer e o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Nós Te adoramos, Senhor Jesus, por estar assentado no trono, por ser o nosso Salvador, por ser o nosso Senhor. E por meio do Teu nome, nome que está acima de todo nome, nós adoramos ao Senhor e damos toda a glória ao Pai, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Glória a Deus.
Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você precisar de uma palavra, eu gostaria de receber uma palavra. O Ministério Profético vai estar ali.